Fala, bando de louco ligado aqui na Corinthians TV, tudo bem? O bate-papo de hoje é com ele, Fábio de Jesus, Fabinho Soldado, como é conhecido no futebol. 47 anos de idade, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, casado e como jogador atuou pelo Bom Sucesso, Ponte Preta, Gambosaka e Shimizu Pulse do Japão, Flamengo, Santos, Internacional de Porto Alegre e Fluminense. Obrigado, Fabinho, por nos receber, por bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo aqui à Corinthians TV. E a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre você. Tudo bem? Obrigado por estar conosco. Tudo ótimo, prazer estar com você aqui todos os dias, né? Todos os dias. A gente convive aqui. Só faltou nesse currículo, né? Infelizmente, quando tu falou aí, veio aquela lembrança que eu falei no início, né? Faltou o Corinthians, né? Pra ter jogado, mas hoje não joguei, mas hoje estou aqui realizando o sonho. É um prazer enorme estar nesse bate-papo com vocês aqui. Boa. Vou falar um pouquinho sobre os títulos do Fabinho como jogador primeiro. Campeão da Copa Libertadores da América e campeão mundial de clubes, né, pelo Internacional em 2006. Foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, campeão também da Copa do Brasil pelo Fluminense. Isso como jogador. E o Fabinho ficou muito marcado na carreira dele como jogador. Talvez a maior característica tenha sido, né, a raça dentro de campo, que até talvez por isso tenha te levado esse apelido de soldado, e também pela liderança, né, Fabinho, dentro de campo. E como gestor, quais os títulos, quais os clubes, os principais títulos que você teve? Fui muito feliz, né, nesse tempo como atleta. Importante passar por esse momento da minha vida conquistando também. Mas também como foi importante esse complemento, né, dessas funções que eu já exerci no futebol. E dentro de 11 títulos, certamente tem brasileiro, tem Copa do Brasil, mas é emblemático, né, as duas Libertadores, né, que nós conseguimos, né, já como gestor, e também o Campeonato Brasileiro. Então, essa experiência de ter conquistado também essas competições atuando e agora na gestão, me deixa muito mais, né, seguro e muito mais preparado a estar aqui hoje no Corinthians e com a ajuda de todos, né, e do nosso torcedor também, fazer com que esse clube também volte, né, a conquistar grandes títulos. Bom, a gente sempre abre fazendo uma pergunta para o torcedor que não conhece a história. Quem é o Fábio de Jesus? Vamos falar quem é o Fabinho Soldado ou vamos falar quem é o Fábio de Jesus? Quem é o Fábio de Jesus? Fábio de Jesus, né? Agora vulgo soldado. Vulgo soldado. Muito feliz, é um homem feliz, realizado, os pés no chão, agradecido a Deus por tudo que eu tenho. Tudo que eu fiz na minha vida foi sempre no limite, sempre entregando tudo. Então, eu vivo uma parte da minha vida hoje com muita tranquilidade, com muita simplicidade, mas como você falou um pouquinho, né, da minha trajetória, eu sempre fui um atleta muito comprometido, na maioria das equipes que eu passei, né, algumas capitão e outras sempre, mesmo não sendo, exercendo a faixa de capitão, mas você sempre tem a liderança natural que você tem que ter para poder suportar todos esses anos jogando em alto nível, e a minha vida hoje se resume a isso. Eu continuo com muito entusiasmo de viver, né? A família é o meu ponto de equilíbrio, meu trabalho é algo que me sustenta, o futebol é algo que me apaixona. Se você for perguntar certamente essa pergunta, eu vou te falar sobre isso. Eu estou aqui por isso, por amor, por gostar e por entender que devo tudo que eu tenho ao futebol. E hoje eu resumo isso. Fabinho, muito família, adoro estar em casa, adoro estar com a minha família, com os meus filhos, as pessoas que eu amo, e é um prazer enorme transportar, né, tudo que eu vivo na minha casa hoje para o trabalho, que é a segunda casa nossa, né, Ivan? A gente está aqui todos os dias aqui convivendo. Sim. Então esse é o Fabinho de Jesus. Muito, muito simples, mas muito objetivo.
Me fala como é que foi sua chegada ao Corinthians, Fabio. Como é que tudo surgiu? Como é que você recebeu a notícia? Você estava na Flórida, né, quando acertou a negociação? Estava em Orlando. Orlando. Já tinha uma conversa, né? Uma sondagem, com muito respeito, né? O clube que eu estava. E não passou disso até o momento que virou, claro, uma proposta oficial que é natural. Faz parte. Já estava, de certa forma, entendendo um pouco o mercado, com todas essas experiências, né, que eu já vivi atuando como atleta e agora retornando como gestor. Já tive a oportunidade de ser gestor em equipes de menores investimentos. Vim agora também de uma equipe também que está muito preparada. Então já vinha me sentindo, né, preparado para exercer essa função. E a hora que a sondagem ela se concretizou no convite, porque um convite do Corinthians vamos combinar, né? Difícil, os atletas eles falam sempre isso, né? E aí, do Corinthians, eles falam, pô, é meu sonho. E é verdade, imagina para um profissional também, sim, né? Você ter a oportunidade de ser o primeiro executivo da história do clube. Sem dúvida. Então, para mim, foi muito emblemático essa oportunidade. Muito feliz por estar aqui, por aceitar. Então, foi depois da sondagem até o acerto foi muito rápido. Já estava pronto, decidido, e vivi um momento importantíssimo lá no clube da onde eu passei. Entreguei tudo, né, que eu podia entregar, e agora vivendo uma nova história com vocês aqui. Tenho certeza que vão ser aí anos frutíferos e vencedores. O que te fez aceitar o desafio, né? Além da grandeza do Corinthians, profissionalmente, o que te fez aceitar? Qual foi o fator que definiu? Preparado. Como eu te disse, quando a sondagem virou o convite, a sondagem virou uma proposta, o que me motivou, o que me trouxe aqui foi eu saber que eu estou preparado para ajudar o Corinthians. E quando tinha aquela sondagem, a gente já começa também, né, a entender um pouquinho, a estudar o que está acontecendo no clube. Eu já me via dentro desse contexto, né, aonde eu poderia ajudar, né, colaborar com esse trabalho. Então, assim, não tive dúvida alguma, e o que me motivou realmente foi isso. Saber que eu tenho muito a contribuir com o Corinthians, e claro, o Corinthians vai contribuir muito também com a minha carreira. E certeza que com o que está sendo feito aqui, com o que está sendo proposto por todos nós, e o torcedor tem entendido muito esse nosso momento, vamos colher bons frutos. Fala um pouquinho sobre as atribuições, né, sobre, de fato, o dia a dia, né, de um gestor, de um executivo de futebol. E eu acho que eu posso citar a administração das atividades relacionadas ao futebol, evidentemente, representar o clube junto a entidades que organizam o futebol. Acabei de vir agora recentemente, não sei quando é que vai ao ar essa entrevista, mas... Vai hoje. Hoje. Falando sobre isso, estivemos aí acompanhando o sorteio, né, da Copa Sul-Americana. Como é importante, né, o Corinthians estar ali, sendo representado, e é um momento de você criar relação, mas é uma das atribuições também. Sim, elaborar políticas internas, acompanhar a delegação, como você acabou de citar, observar o mercado da bola, que é fundamental. Mas tem muito mais, né, Fabinho? Porque a gente vê no dia a dia que você não para. É reunião, recebe alguém, está envolvido nisso, falando com alguém ali. Vai muito além disso aqui, né? Muito importante, Ivan, você tocar sobre esse assunto, porque quando cada vez mais a gente esclarece, né, para o público, ainda mais para o nosso torcedor, né, o tamanho que é a descrição de um cargo, né, de um executivo de futebol. Seria muito simples, muito fácil se fosse somente a contratação. Você tem que analisar antes de o jogador chegar, né, você já tem que estar em constante reuniões, conversas, treinador, comissão técnica, departamento de scout, avaliar o atleta, personalidade, perfil. Você chegar no final, né, dessa, vamos dizer assim, né, uma ficha avaliativa, né, se é positivo ou não. E aí você chegar no nome, depois você iniciar toda uma conversa com a gente, com o atleta, e aí você estabelecer todas as metas. Isso é trabalhoso na questão do atleta em si, mas
Ele chega, tem toda a questão da logística. O Corinthians está bem estruturado nessas questões todas. Tem a área física, a área de saúde, né? Que é performance. A gente complementa a performance da saúde com nutrição, né? Que também é importante, fisiologia, parte da fisioterapia, médica. E aí depois nós temos os contratos. Então, assim, atribuições são enormes, né? E você vê, né, Ivan, aqui no dia a dia tem sempre aquelas situações que a gente não controla, né? Às vezes é uma situação que aconteceu e aí que está realmente o trabalho nosso, de a gente conseguir resolver alguns problemas que surgem de uma forma que seja equilibrada. Sim. Então, para mim, acho que esse é o maior desafio. A gente está preparado a resolver alguns momentos delicados que a gente sabe que acontece no futebol de uma forma rápida, eficaz. E eu sempre falo isso para a minha equipe, né? Os meus gestores que trabalham comigo, a gerência. E antecipar também muito no mercado, muitas coisas, né? A gente está sempre pensando naquilo que pode acontecer. Sim. Isso é importante a gente ter essa ideia. Claro que a gente não consegue controlar tudo, o imponderável ele acontece. Mas é importante a gente estar sempre, né? É por isso que você também, né? A gente tem reuniões, sim, né? A gente conversa. Com assessoria, com a parte médica, entendendo, né? Como é que está todo esse andamento, e isso é uma das minhas funções aqui no dia a dia. Eu costumo classificar tudo isso em produtos, né? Em clientes, porque é uma forma importante a gente estabelecer processos. E todo esse trabalho, né, com todos esses departamentos, que ao mesmo tempo que são departamentos que trabalham cada um na sua área, mas de certa forma precisam estar integrados, todo esse trabalho, todo esse movimento é para que eu entregue o melhor produto para o meu cliente, que no caso é o treinador. Então o Antônio, com a sua comissão técnica, precisa receber os melhores produtos, vamos dizer assim, então as melhores informações para que ele, na tomada de decisão tão importante, né, sim, no campo, no treino, no dia a dia, ele tome as decisões certas, ele nos leve aí, que é o nosso comandante na parte técnica, que nos leve aos objetivos, que são certamente as vitórias. E para que as vitórias aconteçam, né, tem todo esse trabalho importante do dia a dia do CT, das pessoas assim que consideradas mais simples, né, mas para a gente, para mim, são tão importantes quanto, né? Você vê a parte da cozinha, o que é importante as cozinheiras, a forma que elas fazem a nossa preparação das refeições, com muito amor, com muito carinho. A comida aqui sempre foi super elogiada. Todo mundo que sai daqui fala da comida, da limpeza do clube aqui é fantástico. Sim. Tem a segurança. Então, assim, tudo que tem a ver no dia a dia, não só do CT, mas nas viagens, nos hotéis, a infraestrutura, ela contribui absurdamente para o resultado final, né, que são as vitórias. Mas para que as vitórias aconteçam, esse trabalho, né, silencioso, que eu costumo dizer, ele precisa estar sendo bem desenvolvido para que o Corinthians cada vez mais conquiste seus objetivos. Você falou em mercado. Qual que é a maior dificuldade hoje no mercado da bola? Bom, sempre teve, né? A concorrência, ela sempre é grande. A gente enfrenta uma dificuldade hoje que também ela não é de agora, que sempre é a questão de janela. Nossa janela ela é muito prejudicada em relação a isso, até que a CBF agora, né, em alguns anos eles têm feito alguns ajustes, está tendo um ajuste importante em relação à janela também, nós vamos ter uma segunda oportunidade em abril, né, esticou um pouquinho, acho que teve essa flexibilidade, também nos ajuda, nós temos que falar também de coisas boas, mas a gente tem alguma dificuldade ainda que é do mercado e a gente tem que saber, né, ser criativos para isso, claro, a gente tem uma dificuldade na parte financeira, de orçamento. Sim. O clube está vivendo um momento de reestruturação, que, como eu falei lá do torcedor, o torcedor tem entendido isso e a gente tem sido, né, junto com o presidente, junto com toda a diretoria do Corinthians, nós temos sido criativos para conseguir realmente passar por essa dificuldade, que é uma dificuldade que nós temos hoje, sim, mas temos também, né, o Corinthians é uma grande marca, o Corinthians tem uma grande torcida. E aí também nós temos alguns pontos também que nos ajudam, mas uma das dificuldades que a gente encontra realmente são essas que eu citei, de calendário, janela, que nos prejudica não só o Corinthians, mas a maioria dos clubes brasileiros, e também a questão que nós estamos vivendo, que é um pouco realmente delicada nessa questão financeira, da reestruturação que nós estamos
o presidente está tocando em relação ao Corinthians. Bom, falando em reestruturação, a gente vai dar uns números aqui. 13 atletas permaneceram no clube em relação à temporada passada, 12 saíram, 11 foram contratados, né, sob a nova gestão, e 10 jogadores da base estão integrados ao profissional. Que avaliação que você faz desse atual elenco e até o que você pensa em relação já à próxima janela, essa que a gente ganhou uns dias a mais agora? Bom, Ivan, você vê que eu não tenho ainda 2 meses né, de clube. Sim. O tamanho de situações que já aconteceram, né? Hoje, nós estamos nessa entrevista, hoje é dia 20. Então você vê que até aqui, toda a mudança que o clube teve, tivemos uma mudança também de comissão, jogadores desses 13 que permaneceram, mas tivemos 11 que chegaram. Sim. Temos os meninos da base. Então, são 10. 10. Com tudo isso que aconteceu, hoje a gente está num momento que a gente está meio que, vamos dizer assim, né? Nós estamos iniciando um ano, de fato. Essa que é a verdade. Estamos agora com um elenco não 100%, que a gente está sempre aberto para algumas situações, né? Mas um elenco em quantidade, nas posições, muito mais equilibrado. A comissão técnica conhecendo ainda mais os jogadores. Nós estamos nesse momento importante que vamos aproveitar. Nós não queríamos isso, né? Queríamos estar ainda na competição, mas como aconteceu, estamos preparando esse tempo para que a equipe tenha um entrosamento melhor em relação à parte física, algumas correções que precisam ser feitas, parte clínica dos atletas, recuperar aqueles que precisam ser recuperados. O Antônio vai ter essa oportunidade de a gente realizar alguns jogos amistosos, treinos, para preparar melhor essa equipe, aumentar um pouquinho a carga. Então, assim, para que a gente realmente agora inicie esse ano, né, esse momento que já temos aí, já saiu o sorteio, temos já o dia 2, já a estreia contra o Racing, para que a gente agora realmente consiga aproximar dos objetivos que nós temos traçado para esse ano, que os objetivos são importantes e são grandes à altura do Corinthians. Fabinho, explica para a gente, para o torcedor, principalmente, como é que funciona a integração das áreas ligadas ao futebol. Área de mercado, análise de desempenho, com você ali. Como é que funciona isso na prática? Como é que é o dia a dia? Bom, eu sou a pessoa central, né? Nesse processo todo, né? A minha chegada foi importante para que esses departamentos tenham, né, uma pessoa central para que possa passar todas essas informações para que eu consiga de uma forma enxugada, de uma forma resumida, como eu falei anteriormente, levar todas essas informações para o treinador, para a comissão técnica. Então, é uma relação diária, reuniões periódicas, você acompanha sempre isso. Sim. Reuniões periódicas com os departamentos, para entender desde a chegada do atleta ao CT, né? Então a gente já está monitorando, a gente já está acompanhando a chegada desses atletas, e aí tem toda a parte dos seguranças nossos, né? Que estão da portaria. Quando esse atleta ele passa a ser o nosso um problema nosso, não só quando ele entra, mas quando ele está fora. Antes de ele chegar mesmo, a gente está tentando entender, porque tem horário para a chegada. No próprio aeroporto já tem a nossa equipe de segurança aguardando, algum representante. Exatamente, mas eu estou dizendo mais assim em relação ao dia a dia, né? Então esse atleta ele entrou para o CT, ele já está sendo monitorado, a chegada, já estamos atentos ao que está acontecendo. A parte da alimentação, a parte da suplementação, né? E depois disso a parte médica, já com a fisioterapia, já está entendendo como é que esse jogador chegou, já está fazendo as avaliações para que leve a informação correta para o treinador, porque nisso também, né? O treinador já está monitorando o seu treinamento para que ele consiga botar no treino aqueles jogadores que estão realmente 100%. Então, estou dizendo só de uma parte da chegada, né? Como você me disse, como é que funciona isso? Eu te dei uma ideia nessa questão do treinamento, de um exemplo de um dia a dia, mas você tem toda uma relação também com a parte que eles estão lá no treino, e tem toda uma parte de monitoramento,
da fisiologia, do fisiologista que está acompanhando o que estão fazendo em relação à carga que foi estabelecida, se está sendo alcançado ou não. E todas essas informações elas chegam para mim, para que eu consiga administrar isso com o treinador. E aí a parte clínica, tem alguma situação de contratos também, né, que a gente está tendo que entender. Algum jogador que ele... Por isso que essa relação com os nossos setores administrativos, ela tem sido extraordinária. Tanto é que todas as contratações elas foram feitas sem nenhum problema, né? A chegada do Antônio também. Sim. Eu estou dando uma passada no geral, porque isso tem a ver com todos os departamentos. A chegada do Antônio também, você viu que foi uma... Nós não tivemos nenhum problema, né? Tanto é que ele foi no final ali do dia, ele saiu lá no BID. Então, tudo isso precisa estar se conversando, né? Então, é o administrativo, são os advogados, é a parte da diretoria, o presidente, Rubão, parte técnica. Então, tudo isso aqui no dia a dia movimenta para que no final a gente entregue, como eu estou sempre falando, a gente entregar o melhor produto para o treinador. Então, é bom que o torcedor tenha a noção, né? Porque assim, as pessoas acham que é só o atleta chega, treina, acabou. Não, tem. E ainda tem ainda o pós, né? Sim. Acabou o treinamento, tem toda uma recuperação, a gente tem que estar lá atento para ver se está tudo funcionando, né? Para aquilo que o atleta vai precisar usar depois, para que ele se recupere desse treino. Então, olha, veja bem, ele iniciou o treino, já tem todo um trabalho para isso. Ele finalizou, já tem todo um trabalho todo um processo para que ele siga. E hoje, cada vez mais, o atleta ele tem, ainda mais aqui no Corinthians, ele tem se dedicado muito ao clube, né? Sim. Isso é muito legal de falar, as pessoas entenderem isso. Os jogadores gostam de ficar no CT. Não sei se tu já mostrou, Ivan, mas aqui... A gente está mostrando hoje, inclusive, toda a parte de hotelaria para o torcedor em casa, que vai ficar bem legal. E acho que você vai assistir essa entrevista do hotel, antes, inclusive, a reportagem sobre o hotel, antes aqui da entrevista com o Antônio, mas se você vai ali a Corinthians TV, está lá o link, você vai poder acompanhar, mostrando justamente toda essa estrutura que o clube oferece ao atleta para que ele se recupere, para que ele descanse, para que torne tudo muito mais simples, né? Para que até a própria Natália, gerente do hotel, fala, para que eles possam entrar em campo e jogar futebol. É importante passar, é importante o torcedor acompanhar e ver, né, essa matéria sua, que você sempre faz matérias extraordinárias aqui, para ver que realmente, como é que funciona uma engrenagem de um futebol. Então, assim, são tanta coisa, são tantos departamentos, para que a gente consiga, como eu tenho sempre falado, né, o objetivo de todos nós, né, Ivan? É ganhar. É fazer o melhor, porque a gente sabe que nós estamos num clube que ele carece de vitória, um clube que nos cobra isso pela história. Sim. Então a história do clube é gigantesca, a gente faz sempre o melhor aqui, por isso que a gente conta com todo esse departamento para que o futebol consiga os seus objetivos, né? E aí, ó, esse é um trabalho do executivo de futebol aqui no Corinthians. Fabinho, a gente já você citou umas 2 ou 3 vezes já durante o nosso bate-papo, o Antônio. E com relação à comissão técnica, né, toda a comissão. O Antônio é um treinador jovem, mais jovem, você inclusive, 41 anos tem o Antônio, você tem com 47, mas a convivência, o dia a dia nos mostra que ele é uma pessoa muito tranquila, muito aberta a novas ideias. Trabalhar com um perfil de treinador assim, mais jovem, aberto a novas ideias, a conversa, torna mais fácil, é um facilitador no dia a dia? É relação, né, Ivan? Então, quando a relação ela acontece de uma forma transparente, não tenha dúvida, isso aí é o caminho para o sucesso. Então, o Antônio, você vê, ele é essa pessoa que está aberto, né, ao diálogo, é importante. Ele também entende que ele precisa, né? O Corinthians, nós acabamos de falar de toda a estrutura, né, que o Corinthians tem, e ele precisa ouvir essa estrutura. Sim. Né? O treinador hoje ele precisa estar aberto a isso, né? A entender que tudo que está sendo feito aqui é para que ele consiga gerir também isso, porque o treinador é o gestor também de tudo isso. E quando o treinador ele consegue entender, né,
Quando o fisiologista fala alguma, professor, pô, tá passando da carga, é porque existe um estudo nisso, dentro disso. É claro que o treinador também ele tem, né? Tem dia que não, eu vou um pouquinho mais porque faz parte, mas quando o treinador tem esse entendimento, né, dessa questão, como eu te disse, da fisiologia, da parte lá, quando a gente também tem as questões das contratações, quando tudo isso ele consegue entender bem e se relaciona bem, o trabalho ele acontece de uma maneira muito, muito, muito clara. E o Antônio tem sido essa pessoa, jovem, mas ao mesmo tempo é um jovem que tem, né, grandes experiências, ele já passou grandes momentos com seu pai, e é por isso que a carreira dele foi bem forjada, né? Ele foi auxiliar do seu pai durante tantos anos, de uma forma muito ativa, né? Eu conversei com ele um pouco, ele tinha uma liderança muito, muito importante, né? Em relação ao trabalho do seu pai. Vou até confidenciar aqui, não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas ele até me disse que depois que ele veio ao Brasil, né? E aí ele não teve mais oportunidade, o pai dele não teve mais oportunidade de trabalhar com ele falou que o pai dele ficou até um pouco até meio que desanimado para continuar, porque tinha um filho, tinha o Antônio como uma pessoa importante na sua comissão. Então ele já passou no Atlético Paranaense, esteve no Santos. É um jovem com experiência. E aí ele vem no Corinthians, no momento importante da carreira dele, super disposto a ouvir tudo e querendo também vencer junto com a gente. Mas assim, sabe que ele também é exigente pra caramba, né? Então a relação ela também fica boa, porque ele é um treinador exigente, mas ele também vê, por tudo aquilo que a gente entrega, sim, a gente também entrega a qualidade para ele. Então o trabalho está sendo importante, a gente espera que ele continue com essa alegria, né? Os atletas, uma relação super aberta, a comissão, os colaboradores também têm porta aberta com ele. É isso que eu acho que é muito legal no Antônio. Ele recebe todo mundo, ele conversa com todo mundo, claro que ele vai dar a opinião dele, mas ele está sempre atento, disposto a ouvir o outro lado, e com isso a gente ganha, certamente. Quais suas principais metas para 2024? Equilibrar o Corinthians, organizar melhor, né, cada departamento. Eu te disse que nós temos feito coisas importantes, os departamentos eles têm funcionado, mas é claro que a gente está trabalhando para melhorar, sim, sempre, né? Uma das metas de 24 que eu posso dizer aqui, a gente tem um projeto, um objetivo de fazer com que todos esses departamentos tenham uma ferramenta única, uma ferramenta de gestão, para que a gente consiga, de fato, isso é uma... Na verdade, o presidente me cobra isso, né? Para que, de fato, cada vez mais, cada dia mais que passe, o Corinthians entre numa era de profissionalismo, né? De cada área, cada vez mais, ainda mais qualificada em relação aos profissionais, ferramentas que nos auxiliem, né? Que nós estamos numa geração importante disso, né? Nós temos tantas informações e existem algumas ferramentas que nós já temos aqui, existem outras que nós estamos em conversa, em negociação, para trazer para cá, para que aumente ainda mais, né, a nossa qualidade em pró sempre de um Corinthians ainda mais profissional. Essa é a minha meta para 24 e, claro, conquistar, né? Espero que a gente consiga esse ano ainda conquistar títulos, mas eu sempre falo de uma forma muito responsável e muito equilibrada. Falei no início da minha chegada, do desafio que nós estamos tendo, da reconstrução. E é claro que tão logo nós vamos ter um tempo melhor em relação a tudo isso que está sendo plantado. Estamos plantando algumas boas sementes para que ali na frente a gente consiga colher, né, grandes frutos. Mas para isso a gente precisa trabalhar ainda mais, se dedicar ainda mais para as chuvas que estão vindo por aí, né, que a gente consiga colher, irrigar bem essa terra para colher bons frutos. Para finalizar essa primeira parte, como é que você imagina o cargo de executivo de futebol daqui a 20 anos? Ivan, sinceramente eu não tenho
não tenho uma resposta para você em relação a daqui a 20 anos, não. Eu sei onde que eu quero estar daqui a 20 anos. Aonde? Eu quero estar, daqui a 20 anos, acho que eu quero já estar na minha casa, né? Eu quero estar descansando, mas até lá eu tenho... E você falou 20 anos, você sabia que eu coloco isso como meta? Eu entendo que eu tenho mais 20 anos de futebol. Então, eu quero colaborar com o futebol ainda, no mínimo mais 20 anos ainda. E aí, depois desse tempo, você me fez uma pergunta, daqui a 20 anos eu vou executar esse cargo, mas... que tem a ver também com a tua pergunta. Eu acho que eu consigo fazer aí um paralelo. Contribuir para o futebol, contribuir para que cada vez mais os processos, as interações, as ações, elas sejam mais efetivas. Quando eu falo assim, sabe, a gente vai entrar numa parte muito importante da vida. É muita meta, nós temos muitos objetivos, mas existe uma área importantíssima que eu nunca deixo de lado, porque a gente fala de tantas pessoas aqui no CT, né? Acho que são 130 a 150 pessoas aqui. Nós estamos falando de seres humanos, né? Estamos falando de famílias, então eu espero, além de deixar um futebol mais organizado, contribuir para que novos profissionais, né, sejam lançado, para que a gente consiga também ajudar tantos outros jovens, né? Nós falamos muito do profissional, mas existe um trabalho também que é do executivo em relação à base, a formar atletas, para que a gente consiga contribuir também para o social também, né? Que é importante. Então, eu espero contribuir com isso, com toda a minha vivência, com toda a minha experiência, continuar ajudando bastante ainda o Corinthians. Espero poder ficar aqui, quem sabe, né? É lá que eu consigo ficar 20 anos aqui no Corinthians. Quem sabe? Mas é um pensamento muito distante ainda. Eu espero, nesse tempo que eu tenho aqui, contribuir bastante com a equipe e deixar um legado. Deixar um legado para que os próximos que chegarem aqui consigam receber um clube, né, de uma maneira mais estruturada. Vamos para a segunda parte agora? É aquele bate-papo que é mais gostoso. Então vou relaxar. Agora relaxa. Vou relaxar, agora vou ficar. Agora, você tenta... Lá vem, agora sim. Agora é a parte boa. Aí já vem eu tenho que ficar atento para não... mas tudo bem, essa parte que é legal, o torcedor gosta. Vamos lá. Você tenta me responder com só uma palavra, tá? Eu sei que às vezes eu deixo às vezes uma, duas, tá? Mas tenta uma palavra. Uma música que marcou o Fabinho Soldado. Caramba, tem uma que tem me marcado, né? Atualmente. É A Bondade de Deus, que fala de algo que move muito meu coração, né? Fala como Deus é bom, né? E assim, eu tenho aquele momento sabe? Aquele momento pesado que você ouve. Eu preciso dar uma respirada e eu escuto essa canção e ela me traz uma paz e me traz um equilíbrio. Também é importante, né? A gente precisa ter uma música, precisa ter um esporte que a gente pratique para poder aliviar um pouquinho, porque a gente está sempre muito tenso, né? Nosso trabalho é de grande responsabilidade, mas essa música é uma música que tem me marcado e ela tem me inspirado e me ajudado bastante. Um filme, uma série, um documentário? Filme eu não sou muito de ver filme, não sou muito de ver série, mas assim, eu gosto de ver documentário. A minha vida é futebol, cara. O que você assiste de documentário? A vida é futebol, eu sou difícil. A minha filha, pai, eu tenho, claro, que me dedicado bastante a Manu, né? Eu tenho uma filha que mora comigo, a Manuzinha, e aí eu me dedico a ela, a acompanhar, né, os filmes, aquela coisa. Manu tem 11. 11, quase a idade do meu filho. Mas não sou muito de ver filme. O que eu gosto de ver é futebol, jogo de todos os níveis. Mas em relação a isso, acho que tem a ver, eu gosto de ver séries, né? E eu vi essa agora do Jordan, me ajude aí, meus amigos aí. Arremesso final, fantástico. Eu aconselho isso aí. Wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be in effect driven out of professional basketball. Isso aí, tô lendo o livro do Guardiola, ainda tá na metade, mas eu espero conseguir concluir, mas assim, tudo que tem a ver com futebol, desde moleque, né, o Ivan, jogando bola, descalço,
sonhando em jogar no Maracanã um dia lotado. Aí joguei. Agora, trabalhando, não tem como, sabe? Então, meu tempo ele é consumido com o futebol. Até gostaria. Acho que não estou dizendo que também isso é uma regra, não. Até gostaria de ter outros hobbies, mas o que me move realmente é ver, ler situações que têm a ver com futebol. Filhos? Minha família, tá louco. Já sou neto, desculpa, já sou avô. Você é avô, Fabinho? Já sou avô, o Arthurzinho tem 4 anos. Você chega, eu estou numa idade importante da vida, né? Agora que a gente se sente maduro, né, Ivan? Agora que eu não tenho cabelos brancos. Branco? Não tenho cabelos brancos como o seu, só na barba. Mas depois do trabalho, do futebol, a família, na verdade a família, ela tá, né, sempre que dá a base, o sustento, e eu sou muito caseiro. O tempo que eu tenho, como te disse, é ver futebol, e quando eu não estou vendo futebol, algo ligado a futebol, eu tô ao lado deles, porque o tempo já é consumido pra caramba, né? Tantas viagens, tantas concentrações, e aí quando eu estava ainda jogando, eu parar, não quero saber mais disso, vou ficar em casa. Tu fica em casa 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco você quer estar de volta nesse negócio. Então, mas a minha família e meus filhos é o que é meu alicerce. Um lugar no mundo? Minha casa. Minha casa é o lugar que eu chego. A casa tem que ser um lugar de paz, né, gente? Você tem que ter. Na verdade, a casa ela tem que ser um lar. É um lugar sagrado. É o lar. Então, independente da qualidade da tua casa, não importa. Pode ser uma mansão, pode ser uma casa simples, você tem que ter um lar. Sim. E um lar ele se resume a você ter uma família, né, equilibrada, você ter bons momentos juntos. Então, para mim, o melhor lugar é estar em casa. Um sonho? Sonho. Nós não programamos nada, né? Por isso que eu estou demorando um tempo. Mas são tantos sonhos ainda, né, Ivan? A vida ela é feita de, sabe, se a gente não sonhar, sabe, eu acho que aí a vida não faz mais sentido. Mas o sonho que eu tenho, para mim é viver esse momento que eu estou vivendo no Corinthians. E o sonho que eu tenho passado isso para os atletas. E é verdade, o sonho é o que eu posso realizar agora, é conquistar com o Corinthians. Então eu tenho sonhado com o sonho de verdade, fico imaginando como vai ser o primeiro momento de uma conquista de um título, você levantar o troféu da forma que... Os meus sonhos, você repare que quando eu falei lá dos meus hobbies, tem a ver com futebol. Então eu sonho, mais uma vez ainda, pulsa na minha veia, conquistar. Então eu sonho como é que vai ser, né, esse primeiro título pelo Corinthians. E espero que esse sonho ele se concretize rápido. Corinthians, em uma palavra. Uma loucura, cara. Uma loucura, mas uma loucura boa. Corinthians essa vivência aqui, essa loucura intensamente, cara. Esse clube é muito diferente. Defina o Fabinho em uma palavra. Guerreiro. É isso? Então valeu. Fabinho, obrigado. Eu ia falar soldado. Mas Então guerreiro, soldado, tá tudo linkado, né? A um espírito totalmente competitivo, a um espírito de entrega, né? De ir pra luta, de ir pra guerra. Cara, eu vim de... Tu tinha que ter perguntado sobre isso. Eu vim de Nova Iguaçu, cara. Eu vim da Baixada Fluminense. Eu ralei muito, cara, pra chegar aqui. Eu acho que, na verdade, a definição do Fabinho agora, acho que é isso. Uhum. Tantas dificuldades que eu vivenciei nessa vida, de uma família muito simples, muito humilde, mas com muito amor, sabe? E, cara, para chegar onde eu cheguei, como atleta, e hoje como profissional, por isso que eu valorizo todo momento que eu tenho, cara. Todo momento é muito importante. Tudo que eu faço tem que ser sempre lá no pico, porque a vida sempre me cobrou isso, né? A vida, na verdade, ela nos cobra isso. Então, esse é o Fabinho, cara. É muito grato por tudo que Deus fez por mim, por toda a transformação, por toda a história, né, que eu consegui reverter. Porque você sabe, né? Um menino que sai de uma Baixada Fluminense, sai de uma comunidade muito, muito humilde, a tendência é você
caminhar para os outros lugares, Desviar, né? Desviar para os outros caminhos, como vários amigos já aconteceram, e eu vivenciei muita coisa que não tem como não ficar marcado, né? Fica marcado. Você perdeu amigos? Pô, inúmeros amigos. Futebol é para quem tá fora, né? A gente sabe da paixão do torcedor. Mas para quem... E é um momento que... Acho que a paixão do torcedor é totalmente diferente. Não tem nem como... A comparação, ela não se faz, mas... A gente que vem do futebol, sabe? Que quando você vem de uma família... Que você... Vamos dar um exemplo, né? Uma família de um médico, uma família de uma família estruturada, né? Que você tenha exemplos, né? De teu pai, uma profissão, e você quer ser, você sonha ser, e você tem as oportunidades de seguir. É legal também isso. Mas eu vim de uma história que... Você passou necessidade? Chegou a passar necessidade? Extrema. Então, assim, quando eu era menino, quantos clubes eu fiz, sabe? Fiz peneira, fui lá fazer teste. E quantos amigos que iam comigo fazendo, né? Também, né, atrás desse sonho para trazer o melhor para a família, para sua mãe. E aí tu via, né, nesse caminho até alguns tão talentosos, até muitos mais talentosos do que eu. Daqui a pouco você vê o menino, teu amigo num caminho errado, e você não tendo forças para tirar o menino daquele caminho. E aí um belo dia você está em casa, você acorda de manhã e você tem a notícia que aquele teu amigo que você dividia um lanche ali, né? Numa ida a um treino, no trem, a gente passava debaixo da roleta para não pagar a passagem. Daqui a pouco você tem a notícia que aquele menino morreu, né? Na verdade, de uma forma prematura, né? Por escolher, né, outros caminhos. E você sabia que aquele menino era um menino bom, né? Com coração bom, com sonhos parecidos com os meus. E aí não foi só um, né? Foram vários. E aí você, caramba, você fica preocupado, né? E sem poder fazer, né, muita coisa. Mas eu sempre me foquei no meu objetivo. Você sabe que é tu ver tua mãe, cara, chegar a sair... Difícil, né? Sair de madrugada e... Quantos irmãos? São uma família de 10, minha mãe. 10? Você vê sua mãe sair de madrugada e voltar tarde da noite, porque... para trazer uma coisa melhor para a família. E ela se dedicando toda aquela vida dela por nós, né? Para dar um pouquinho de conforto. E às vezes a gente não entendia, né? Às vezes eu queria um tênis, eu vi os meus amigos tudo com tênis da moda, da marca, eu não podia ter, e aí cobrava isso dela. Eu imagino hoje a tristeza que minha mãe sentia, né? Por não poder me dar. E algumas poucas vezes que ela me deu para realizar o meu desejo, eu sei o quanto que ela tirou, né? Para outras coisas tão importantes da vida. Então, cara, não tem como eu hoje não ser agradecido. Não tem como hoje, por tudo isso que eu passei, de ver amigos, perder amigos, de ver outros que ainda perdi muitos, de ter morrido de verdade, perdi outros, de estarem vivos, mas... Se perderam? É um vivo que estão perdidos. Que estão perdidos, e você não consegue ajudar. E aí consegui vencer, consegui chegar, sabe, eu lembro hoje, né, o meu primeiro jogo no Maracanã, aí tu vê os teus amigos lá te recebendo. Então tudo que eu vivi nesse tempo de atleta e até hoje como gestor, foi de muita dificuldade, dificuldade de verdade. Dificuldade de passar necessidade, não vou dizer fome, mas necessidade muito grande em todas as esferas da vida. E hoje é legal falar sobre isso, né? Porque o Fabinho soldado, o Fabinho quando jogava, mas eu sou humano, né, cara? Eu tenho as minhas fragilidades, né? Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus medos. Quando tu falou dos filhos, a gente tenta hoje proporcionar
Exatamente. Tudo aquilo que eu não consegui para os filhos, então eu também choro, né? Como você fica emocionado, lembrar da minha mãe é uma pessoa que... Qual o nome dela? A Dona Alice Terezinha de Jesus. Lembrar da minha mãe é emocionante, mas muito feliz também, muito alegre, né? Porque ela conseguiu ter essa alegria, né? De ver o seu filho resistindo a tudo que eu tive que resistir. Claro, alguns conselhos dela a gente não obedece 100%, mas a maioria deles eu consegui obedecer e a certeza que ela fica muito feliz, e ela está viva ainda, muito feliz em ver que o filho dela deu certo, não só eu, tá? Porque eu estou falando de mim, mas todos os filhos dela deram certo. E eu sou um filho que ela também, claro, por ter jogado, por ter sido um ex-atleta, ela tem um orgulho muito grande, eu tenho muito orgulho de ter sido filho dela e de poder hoje, né, falar com alegria que eu cheguei até aqui graças a tudo que minha mãe fez por mim. Então, com a ajuda de Deus e com a ajuda da família, suportar tudo isso e hoje, com muito orgulho, chegar, né, a esse cargo de executivo de futebol do Corinthians. Cara, são para poucos essa oportunidade. Por isso que eu valorizo a cada momento, a cada instante. E agradecer ao presidente, à diretoria, ao torcedor nosso, que, cara, que torcida é essa? Que bando de louco, que né? bando de louco. Eu falei loucura, que bando de louco. A recepção que fizeram comigo aqui, que tem, sabe? Você já na rua, você já vê que está sendo com muito carinho. E você entende a torcida do Corinthians, é como quando você toma um gol, quando você está jogando mal, sabe? O atleta, ele já passou aqui jogando contra, ele até já viu isso acontecer, mas ele está defendendo a tua equipe. Então a sensibilidade ela não é tão grande como da forma que quando ele chega aqui, ele vê que isso realmente, essa energia do torcedor, ela realmente consegue transformar o resultado em si. É onde, cara, a gente enxerga que a gente sente que essa torcida é diferente. Porque quando você toma um gol, o torcedor continua te apoiando. Quando você está difícil numa partida, ele continua te apoiando. Eu não sei qual é a torcida que consegue fazer isso. Então, de fato, a ficha cai. Fala, caramba, essa torcida é isso. E o mais legal disso tudo, dessa torcida, é que você se compromete muito mais ainda com esse torcedor. Porque isso gera comprometimento. Cara, essa torcida está me apoiando desse jeito, e eu preciso também, né? Eu preciso entregar. E aí isso vai para os jogadores, isso vai para o dirigente. Porque quando você vê os atletas que a gente contratou, os jogadores que nós estamos um elenco que você está montando junto com a comissão, e num momento de dificuldade que essa equipe passa, o torcedor abraça da forma que abraça, aí só complementa, né? Cada lugar que você chega é uma loucura, é o torcedor no hotel, muita gente, o aeroporto, tudo que você faz no Corinthians, a dimensão é muito grande, aí você realmente você vê que tudo isso faz com que essa torcida seja diferente. Agora, de verdade, o apoio que essa torcida entrega e dá para os atletas durante 90 minutos, porque é ali que faz a diferença. Sim. É ali que está a diferença no jogo. É aquele momento que está acontecendo, é uma final no campeonato, é um jogo importante de mata-mata, ou então num jogo de pontos corridos que a gente precisa superar o adversário, essa torcida. E além disso tudo, tem o adversário também. Sim. Ela mexe com o adversário, porque o adversário não consegue intimidar a gente, porque é o que mais usam, né? Ó, vamos fazer uma pressãozinha que depois de 10, 15 minutos a torcida vem contra. Isso é usado no futebol. Aqui não tem jeito. Aqui a gente não consegue usar isso, porque a torcida vai apoiar o tempo inteiro. A gente sabe que vai cobrar, mas ela vai apoiar. Essa arma o adversário não consegue ter com a gente, porque é onde a gente tem a diferença grande com esse nosso torcedor. Fabinho, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Ótimo papo, valeu. Obrigado por nos receber. Estamos em casa, né? Eu que agradeço. E espero que você em casa tenha gostado. Eu gostei, tenho certeza que você também. E para você não perder nenhuma entrevista, nenhum conteúdo aqui na Corinthians TV,
a gente sempre lembra, é só se inscrever nas nossas plataformas digitais, né? Você baixa o aplicativo Universo SCCP e aí, claro, você fica sabendo de tudo que rola no dia a dia aqui do Timão e não perde uma entrevista como essa do Fabinho. Muito obrigado, a gente se vê, até a próxima. Tchau!